A palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões. Do ponto de vista físico, a palavra de Deus indica que apenas dois pecadores foram crucificados com Cristo, um de cada lado e Jesus no meio. Mas o apóstolo Paulo afirma categoricamente: já estou crucificado com Cristo. Paulo fala da sua crucificação com Cristo. Paulo fala da nossa crucificação com Cristo. Portanto, essa crucificação de que Paulo fala não aconteceu ao lado de Cristo, mas em Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Evangelho de João 12:32. Depois de crucificado, Jesus foi levantado da terra, e ao ser levantado, Cristo cumpriu a sua promessa. Qual? Atrairei todos a mim mesmo. É uma atração espiritual e não física. Jesus Cristo foi levantado da terra sobre a cruz, e ao mesmo tempo o seu amor atraiu cada pecador para o seu corpo. Depois que Cristo nos atraiu assim na cruz, e no momento determinado por Deus, Ele morreu. E nós que estávamos em seu corpo, morremos com Ele. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. A morte de Cristo foi rude, foi violenta, mas a nossa morte com Cristo, em Cristo, foi suave e libertadora. Na morte com Cristo fomos libertos de nós mesmos, da nossa vida pecadora e do pecado. Irmãos, eu sempre tenho dito isto aqui: se a diferença entre Cristo morto por nós e nós mortos com Ele não for percebida, crida e experimentada, posso afirmar com toda certeza que não veremos o reino de Deus. A morte que liberta o pecador é a morte em Cristo. A única esperança para o pecador é morrer e renascer em Cristo. A crucificação do pecador é o caminho para a sua salvação. Creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo. Creia e continue crendo. Creia e confesse. Confesse todo instante, todo momento, sua morte com Cristo, principalmente a sua morte com Cristo. Porque se você confessar sua morte com Cristo, a ressurreição já é um fato na sua vida. A vida de Cristo já está em você. A vida de Cristo já está em você. Cristo já está também vivendo em você a vida dele, justa e santa. O que não pode é você falar da ressurreição e não falar da morte. Agora, se você falou da nossa morte com Cristo, você já está falando tudo. Porque quem crê sua morte com Cristo também experimenta a ressurreição com Ele, porque vem tudo no mesmo pacote. No mesmo pacote.
Colossenses capítulo 2, verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Se morrestes com Cristo, Colossenses 2, 20. Se morrestes com Cristo, Paulo começa levantando uma suspeita acerca da crucificação dos colossenses com Cristo. Não era uma suspeita no sentido de que eles não fossem crucificados com Cristo, mas porque o assunto é por demais importante. A nossa crucificação com Cristo é essencial, é imprescindível, é insubstituível, tanto na nossa experiência como também na nossa pregação. Paulo pregava esta mensagem da nossa morte e ressurreição com Cristo. É uma repetição. A mensagem é uma só, é fixa. A mensagem é fixa. Nós temos que ter uma mensagem fixa em todo culto. Que mensagem fixa é esta? É a nossa morte e ressurreição com Cristo. A morte de Cristo é um fato. A nossa morte com Cristo também é um fato. A ressurreição de Cristo é um fato. E a nossa ressurreição com Cristo é um fato. São fatos fixos. Só que nós crescemos nesta mensagem. Há um crescimento infindo. Há um crescimento. Vamos continuar crescendo nesta mensagem. Quando nós pregamos a mensagem da nossa morte e ressurreição com Cristo, aqueles que têm essa experiência com Cristo, crucificado e ressurreto, se alegra. Há edificação, há crescimento. Quem não tem a experiência com Cristo crucificado e ressurreto é desafiado a crer e experimentar também. E quem está enganado é despertado para esta verdade insubstituível e indispensável na nossa vida. Quando pregamos o Evangelho, a nossa morte e ressurreição com Cristo na congregação, aqueles que têm se alegram, crescem. Quem não tem é desafiado, é provocado a crer também e experimentar. E aqueles que estão enganados, porque tem muitos enganados, tem muitos que têm a morte na cabeça. É como urutu cruzeiro, que tem a cabeça em forma de cruz, tem a cruz na cabeça, mas não morreu. Tem crente que tem a cruz na cabeça, na mente, mas não tem a experiência, sabe falar, mas é mente, não tem a experiência de fato, não morreu com Cristo. Por isso que quando a situação exige a manifestação da morte e a manifestação da vida de Cristo, não tem. Você procura a morte, não tem morte. Você procura a vida, não tem vida. Tem que morrer em Cristo, e esta é a proposta de Deus. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Jeremias 31, 30. Cada
cada um. Não se trata de um pecador recuperado, mas crucificado e substituído por Cristo em seu interior. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus não propõe educar o velho homem para não pecar, mas matá-lo. O velho homem tem que morrer. Com a morte do velho homem em Cristo, ficamos livres dele e da servidão ao pecado. Depois de mortos em Cristo, Deus nos ressuscitou com Cristo. Efésios 2:6. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós, Cristo é a nossa vida, e também vive em nós a sua vida justa e santa. Assim, a antiga vida de pecado terminou, pois já morri em Cristo para o pecado, e a nova vida se inicia. Assim, a antiga vida de pecado terminou, pois já morri em Cristo para o pecado, e a nova vida se inicia. Essa nova vida não tem nada a ver com o pecado. A proposta de Deus é acabar com a nossa vida pecadora, crucificando-nos em Cristo, para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. A lei de Deus exigia de cada um de nós a nossa morte para o pecado. E Jesus Cristo não veio nos livrar da lei. Ele veio nos dar condição de cumprirmos a lei. Porque Ele veio e foi à cruz por mim e me levou em seu corpo por meio da sua atração. Me levou com Ele lá na cruz, me colocou em seu corpo e morreu comigo a morte que a lei de Deus exige de cada um de nós. Jesus Cristo é o nosso advogado, no sentido de nos levar a cumprir a lei e não destruí-la. E para nos levar à morte, Cristo nos atraiu a si na cruz. E com Ele morremos aquela morte para o pecado, em consequência do pecado, e também para o pecado. Cristo morreu com todos nós em seu corpo. Por isso todos morreram. Só Jesus. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Só Jesus Cristo poderia morrer pelo pecador. E só Ele poderia levar o pecador a morrer com Ele para o pecado. Só Jesus poderia morrer por mim, trazendo-me salvação. E só Jesus poderia me fazer morrer com Ele em seu corpo na cruz, me libertando de mim mesmo e do pecado. Foi o que aconteceu na cruz. Fomos identificados, crucificados e mortos com Cristo para o pecado. E daí? Morreu com Cristo ou não morreu? Não estou julgando os irmãos. Estou fazendo uma pergunta parecida com a pergunta que Paulo fez: se já morrestes com Cristo. E daí? Morreu ou não morreu? Se morreu, vai dizer amém aí no coração, vai se alegrar, vai crescer e vai pregar também. Se não morreu, você tem a chance de morrer. Está sendo desafiado agora
a crer sua morte com Cristo. E se está enganado, se é coisa da sua cabeça, se a sua cabeça é cabeça de urutu cruzeiro, então agora você precisa morrer com Cristo Jesus. Morre para deixar de ser cobra.